Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã. Não sei se você já teve a oportunidade de na sua vida ter um pet dentro de casa, né? Um cachorrinho. E sobretudo, quando esse cachorrinho ele vem com seus primeiros dias, né? Que ele vem naquela condição mais pura e desobediente possível, onde ele não faz nada em lugar correto e gera um trabalho gigantesco, né, para quem está acolhendo, né, esse novo integrante da família, né? Eu já tive eu não vou dizer privilégio nem prazer, né? Mas essa oportunidade de viver isso dentro de casa, tanto em Brasília quanto aqui no Rio de Janeiro. Em Brasília, para atender o pastor Luiz Carlos, né? Que me deu a missão de pegar um cachorro e depois tive que aturar durante um mês fazendo coisa errada dentro de casa até entregá-lo no avião para o Rio de Janeiro, né? E hoje eu pude devolver, né, a minha cachorra para a esposa dele, para poder também, como se fosse um pagamento por aquilo que eu fiz durante um mês, né? E eu me lembro, né, que os cachorrinhos são bem inteligentes, né? E eles, obviamente, quando eles são adestrados, né, mesmo sem uma especialização, sem um especialista, se você por acaso bota o focinho para poder cheirar, dá uma palmadinha ou fecha a porta, né, como castigo, ele entende claramente qual é a mensagem que o dono está, né, transmitindo, né? E são tão inteligentes, espertos, né, que quando eles começam, né, poucas semanas depois, eles começam a fazer as coisas no lugar certo, por mais que você não tenha estado como uma testemunha ocular, né, ter presenciado, ele vai sair ali do seu nicho, do seu cantinho, do seu sanitário, e vai lá na sala te buscar, né, vai botar as suas patinhas, e é mais ou menos como se estivesse dizendo assim, né: o que você vai me dar por eu ter feito alguma coisa que alegra o seu coração? Não é mais ou menos isso? Né? Você já foi criança? Nós temos filhos, né? Quem é pai e mãe sabe o que eu vou dizer. E muitas vezes os filhos, de maneira audível ou inaudível, né, quando chega o período de aniversário, quando chega o período de 13º, né, que se junta com a programação de final do ano, né, alguns de maneira explícita e audível, outros não, mas no seu interior pensam, né, o que meu pai vai me dar? Né, o que o meu pai vai me oferecer, né, como um presente, né, nesse momento, né, de Natal, de aniversário, de final de ano, onde ele é abastecido com 13º, né? Então isso também é algo que está presente no coração de muitos, né? E assim a gente pode multiplicar esse exemplo, né? Dar e receber, né, são ações que estão muito relacionadas, né? O cachorrinho ganha, ele recebe um presentinho porque alguém deu. O filho ganha um dinheirinho porque a mãe ou o pai deu. Então a relação as ações receber e dar estão intimamente relacionadas, né? E obviamente que nem sempre, né, as pessoas estão disponíveis para dar, para receber, sim, porque receber é muito mais fácil do que dar, né? Receber não gera ação, e dar gera uma reação ou uma ação dentro de nós para poder quebrar algum valor ou oferecer alguma coisa. E por vezes muitas pessoas dentro das igrejas esquecem, né, de um princípio bíblico, de um versículo que diz, né, dai ao seu semelhante aquilo que gostaria de receber para si mesmo. Então
o princípio de dar e receber. E obviamente que receber é mais fácil, como eu disse, do que dar, né? Então, pequenos exemplos podem mostrar isso de maneira muito clara, né? Muitos querem receber o perdão, mas não querem dar o perdão. Muitos querem receber amor, mas não estão disponíveis a dar amor. Muitos querem receber respeito, mas não estão prontos, preparados, disponíveis, quebrantados para também dar respeito a quem merece respeito, né? E nessa manhã nós tivemos um estudo sobre o Espírito Santo, e o irmão Alessandro falou sobre, como tem sido falado nas aulas sobre o Espírito Santo, uma das coisas é sermos cheios do Espírito Santo de Deus, né? E a palavra de Deus vai nos mostrar algumas ações que são importantes. E hoje, né, atendendo ao pedido do irmão Alessandro, né, obviamente que não tem conhecimento do que vou ministrar nessa manhã, mas uma resposta para isso, né, é exatamente aquilo que nós vamos estar ministrando nessa manhã. Queremos receber as bênçãos de Deus, mas também precisamos dar algo ao Senhor. E eu quero falar exatamente de 4 coisas que o salmista, ele faz um questionamento de grande valor, virtuoso, né, quando ele diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios, né? Então nós vamos encontrar resposta nesse salmista para este questionamento que vai certamente alegrar o coração de Deus e contribuir para poder sermos cheios do Espírito Santo de Deus, porque dar e receber também no campo espiritual não podem andar dissociados. Amém? Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, mas antes disso eu quero fazer uma oração pela Yasmin. Yasmin está se preparando daqui a minutos, né? Alguns minutos, poucas horas, vai estar fazendo o Enem, né? Se preparou durante o ano, obviamente que não vem se preparando apenas no ano de 2025, vem fazendo a sua parte em termos de estudo em anos anteriores, né? Ou seja, e agora espera também receber a sua aprovação. Ela tem dado o seu tempo, ela tem dado o seu melhor, e ela espera agora, como qualquer pessoa que faz um concurso, espera receber a sua aprovação. Então, eu convido a igreja a estar junto comigo, orando pela Yasmin. Não sei se mais algum jovem desta igreja está também fazendo a Suelen como treineira, né? Ou seja, ela, se passar ou não passar, é indiferente, né? Ganha experiência, mas é indiferente. Mas a Suelen está fazendo algo que vale, né? O jogo, entrou no jogo e esse jogo vale, né? Então vamos orar pela vida dela e depois eu vou convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor para fazermos a oração pela palavra desta manhã. Feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos pela vida da tua filha Yasmin. Muito mais do que nós, o Senhor, Pai, conhece o seu coração, vê o seu esforço, o seu sacrifício, aquilo que tem, Deus, se aplicado com valor para poder, ó Pai, ser bem-sucedida, bem-aventurada naquilo que vai fazer, Deus, nesta manhã. Pai, ela fez a sua parte e agora nós te pedimos, não que mereça, mas ela fez, ela plantou, e nós entendendo que o Senhor é o caminho de nossas vitórias. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas é o Senhor quem dá a vitória. E na dispensação dessa palavra e desse entendimento, nós recorremos ao Senhor para que nesta hora esteja acampando os seus anjos ao redor da sua vida, aonde quer que ela esteja sentando, Pai, diante de uma mesa, para que traga a existência, a memória, aquilo, Deus, que foi estudado com esforço, com dedicação,
para que possa, Deus, de maneira equilibrada, de maneira tranquila, organizada, poder colocar, Pai, as respostas e ser bem-sucedida, como ela vem sendo bem-sucedida já em outros concursos, Pai. Ser com ela. Endireita, Deus, o que precisa ser endireitado nessa reta final e aquieta o seu coração para que esteja, Deus, aplicada e focada naquilo que deve fazer. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, mas esteja atenta a tudo que vai colocar no papel para que possa, Deus, ser bem-sucedida. Assim, nós oramos e nós já agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor inclina os seus ouvidos para as nossas orações. Assim oramos. Em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Amém. Então eu convido a igreja agora, de pé, a abrir a palavra do Senhor no Salmo 116. Salmo 116. Verso número 12. Olha o que vamos encontrar nesse versículo. Salmo 116, versículo 12. Veja o que vamos encontrar. Olha o que o salmista diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Amém? Exatamente aquilo que eu compartilhei na introdução dessa palavra. Amém? Agora vamos fechar os nossos olhos novamente para poder orar. Senhor, Deus e nosso Pai, nós te damos graças por essa comunhão, por esse dia, por aquilo que o Senhor já está fazendo no nosso meio. E apresentamos, Deus, esse momento nas tuas mãos para que o Senhor possa nos dirigir, nos conduzir, nos abençoar. Não queremos, Pai, simplesmente perder nosso tempo, nem ocupar o nosso tempo de maneira inútil dentro da tua casa, mas queremos ter um encontro contigo e sermos avivados, tocados, confrontados, seja qual for o verbo, mas abençoados nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, me dá liberdade para falar em teu nome e prepara, Deus, o coração dos teus filhos para que, como terra fértil, possam receber a boa semente que é a tua palavra, para poderem, Deus, frutificar e glorificar o teu santo nome e entenderem a responsabilidade que o Senhor nos chama também a viver em nossas vidas e aquilo que alegra o seu coração. Assim, Deus, nós oramos. E nós agradecemos já por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, né? Nós vivemos num tempo muito complicado, né, onde as pessoas elas estão querendo se relacionar com Deus por aquilo que Ele tem a oferecer, por aquilo que Ele pode fazer e não por aquilo que Ele é. Por isso, muitas vezes nós vemos que as igrejas elas estão cheias, mas de pessoas vazias, que ainda não experimentaram uma conversão plena em suas vidas. Né? Conversão não é um assunto subjetivo. Não é uma coisa que eu penso algo sobre a conversão e você pensa de outra maneira e outros irmãos em diferentes igrejas pensam de maneira diferente. É preciso refletir naquilo que Jesus certa vez disse a Pedro. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso número 32, quando Jesus diz a Pedro, depois de 3 anos e meio de ministério: Pedro, tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Bem, eu sou uma pessoa que, vocês já devem ter percebido, eu gosto de matemática, né? Então, fui ou sou engenheiro, né? Fui formado em engenharia, então eu gosto, sempre gostei de matemática, né? E nessa terça-feira, nós palestrando sobre a capacitação para o evangelismo, para a evangelização,
uma palestra para os membros e obreiros dessa igreja, né? Eu chamei a atenção de uma maneira impactante, né, por meio de um gráfico de uma função exponencial, né, em que muitos ficaram olhando para mim, assim, rindo, sem entender o que eu queria mostrar por meio dessa imagem, né? E depois numa tabelinha, né, quando eu coloquei ali a função exponencial de uma maneira mais explícita, né, com a base em 2 e o expoente variando de 0 até 10 naquela tabelinha, né, para mostrar algo impactante, né, algo muito impactante para as igrejas, vamos dizer assim, né? E na ocasião eu disse que isso vale para você que talvez não tenha ouvido ou não tenha estado presente, apesar do grande número de irmãos obreiros que estavam presentes na terça-feira, mas interessante você entender, saber, né, que nessa função exponencial eu disse que, num caso hipotético, imaginar uma igreja, né, aberta apenas com uma pessoa, então eu dei o exemplo de mim, imagina abrindo uma igreja e eu sou essa pessoa, então só tenho eu, não tem mais ninguém, só tem cadeira, né? E ali naquele ano a minha missão, uma das minhas missões é alcançar uma alma. E vamos dizer que eu fui exitoso e no final, né, Deus honrou e no final do ano, uma alma foi levantada. Uma foi levantada. Então no final do ano, de um ano de trabalho, era eu e mais um, então eram 2. E se cada um tivesse a missão, a tarefa, né, de conquistar mais uma alma, né, no final do ano seguinte, eu produziria mais um e aquele que foi alcançado por mim, mais um. Então seríamos 4. Então no primeiro ano era somente eu, 2 elevado a 0, 1. No final do primeiro ano, ou seja, 2 elevado a 1, 2. No final do segundo ano, éramos 4, 2 elevado a 2, 4. Se fôssemos fazer isso no ano seguinte, e eu não vou chegar a isso ao infinito e vou parar daqui a pouco, né? Mas se no ano seguinte, cada um dos 4 conseguisse 1, seríamos 8. Então, 2 elevado a 3 no terceiro ano é igual a 8, né? Então, eu mostrei para a igreja que em 5 anos nós seríamos 32. Em 5 anos seríamos 32. Isso é pura exponenciação. Então não é charlatanismo, não é invenção mágica, é pura matemática, exponenciação. Então no quarto ano seria 2 elevado a 4, no quinto ano 2 elevado a 5, que dá 32. No 10º ano seria 1024. No 15º ano seria 32.768 e em 20 anos, vamos parar por aí, em 20 anos seria algo em torno de, acredite, se não acreditar, faça a conta, vai fazendo lá, 2 vezes 2 vezes 2, 20 vezes 2, você vai achar 1 milhão, quase 1.050.000 almas. E por que esse número cabalístico de 20? Porque a idade da igreja, desta igreja, é algo em torno disto. Então se aí o Salatiel muito bem falou, pastor, e se fossem 10? Sim, 10 vezes 1 milhão seria 10 milhões, é isso mesmo, você está certo. Aí olha para o teu lado e procura esses 1.050.000 que a exponenciação diz. Então essa é uma mensagem importante para nós, para obter metas como se fosse de uma empresa? Não. Mas a responsabilidade de cumprir uma ordem do ID de Deus e entender que o crescimento da igreja vem por meio de responsabilidade que assumimos conjuntamente. Não é só responsabilidade do pastor? Ovelha gera ovelha, né? Então eu falei sobre isso. Eu achei interessante, né, compartilhar isso com vocês, porque talvez vocês não tenham escutado isso, ou quem escutou reforçar, né, para poder entender a dimensão da responsabilidade de evangelismo que está nas nossas costas, né? E aí vamos voltar para a frase que Jesus disse, mas logo em seguida para a matemática. Jesus ele disse a Pedro, tu quando te converteres, confirma teus irmãos. Então vamos voltar novamente à matemática.
Vamos falar agora sobre o tempo na presença de Jesus. Vamos colocar um ano. Vamos supor que os discípulos, num dia de 24 horas, eles estavam acompanhando Jesus diuturnamente, ininterruptamente. Mas vamos colocar, né, de que dessas 24 horas eles estivessem um valor arbitrário de 8 horas. Né? Então, durante um ano, 365 dias, nós teríamos um valor próximo de 3.000 horas que eles estariam em contato, em convívio com Jesus. Agora vamos pensar num crente no dia de hoje. Vamos imaginar que esse crente fique, esse é um super crente, hein? Um crente que fique 1h30 por dia. 1h30 por dia. Né? Então esse crente, ele terá ao final de um ano, cerca de 550 horas de convívio com Deus. Né? Então a gente vê que entre 300 e 500, 3.000, 2.900 e 550 há uma razão de 1 para 5,3. Ou seja, cada minuto que o crente hoje, nesse caso hipotético, fica, os discípulos, nesse caso hipotético, ficavam 5,3 minutos. Então a razão dá esse entendimento, né? E eu diria que o tempo necessário para esse crente igualar o número de horas dos discípulos na presença de Jesus durante todo o seu ministério de 3 anos e meio, aí fazendo uma multiplicação de 3,5 com 5,3, a gente vai chegar a um valor próximo de 20 anos, 18 anos. Então isso quer dizer que matematicamente, o crente de hoje, que se ficar 1h30 na presença de Deus, falando matematicamente, ele precisaria de 20 anos para fazer aquilo que os discípulos fizeram em 3 anos e meio. Então vamos fazer uma outra conta, rapidinho, para encerrar a matemática. Se por acaso o crente, agora vamos tornar uma coisa mais próximo da realidade de muitas igrejas. Vamos dizer que o crente não fica 1h30, ele fica meia hora. Então 1h30 por meia hora é uma razão de 3. Então aquilo que era mais ou menos 18 anos, multiplica por 3, dá 54. Vocês estão entendendo meu raciocínio? Então, mais ou menos, se o crente hoje fica meia hora com Deus, ele teria que ficar cerca de 54 horas para alcançar aquilo que os discípulos de Cristo Jesus fizeram em apenas 3 horas e meia. Eu diria que 8 horas para os discípulos era pouco. E às vezes meia hora para os crentes de hoje é muito. Mas ainda assim, nessa matemática, mais de 50 anos para poder ficar ao mesmo tempo, né? E mesmo assim, mesmo diante dessa desproporcionalidade, mesmo assim, Pedro escutou de Jesus: tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, isso é apenas um mero dado matemático que certamente não terá valia alguma para aqueles que nutrem o verdadeiro arrependimento em seus corações e têm temor a Deus. E a realidade mostra claramente isso. Quantos membros de igrejas estão há décadas indo aos cultos e não têm intimidade e maturidade que homens e mulheres com pouco tempo na fé já possuem? É uma realidade. Então a intimidade e a maturidade não tem a ver com a carcaça, com o tempo de igreja, mas sim com o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Deus, ele não vê como o homem vê. Ele vê as verdadeiras motivações presentes em nossos corações. Mas esse dado matemático, ele serve como um alerta. E o grande alerta que fica por trás dessa exortação ou direcionamento de Jesus para nós
é de que conversão é um assunto sério nos céus. Não é qualquer tipo de assunto. Quantas pessoas ainda não experimentaram uma plena conversão em suas vidas? São pessoas que possuem uma fé de esfera limitada, porque reduzem Deus a um mero posto de doador e o Evangelho a uma busca desenfreada de bênçãos, prosperidade e vitória. Porém, na contramão disso tudo, o salmista pergunta: que darei ao Senhor? Ou seja, em outras palavras, o que o Senhor espera de mim? Eu diria que o que está na mente e no coração do salmista é totalmente diferente do que está na mente e no coração das pessoas que estão querendo se relacionar com Deus por aquilo que Ele tem a oferecer ou por aquilo que Ele pode fazer. Ele não pergunta para Deus o que Deus pode me dar. Ele não pergunta, o que Deus pode me dar pelo exercício da minha fé. Ele não pergunta o que Deus pode me dar pelo voto que eu fiz. Ele não pergunta o que Deus pode me dar por eu ir à igreja. Ele diz consigo o que posso dar a Deus por todos os benefícios que Ele tem me concedido. Eu diria que são inúmeros os benefícios que nós recebemos diariamente da parte de Deus. Coisas que são simples, rotineiras, como o ar que respiramos, o sol que nos aquece, a comida que comemos, o trabalho, a saúde. E se formos falar pelo prisma espiritual, os benefícios, eles são certamente maiores. Nós fomos alcançados pela pregação do Evangelho, nós somos envolvidos pela graça de Deus, nós somos adotados na família de Deus, nós possuímos a alegria da salvação, o consolo do Espírito Santo, a orientação da palavra de Deus, as suas ricas misericórdias, elas se renovam todos os dias sobre nossas vidas. Nós estamos debaixo das promessas de Deus que jamais caducarão. Isso sem contar as infinitas bênçãos e livramentos da parte de Deus que nos alcançam consciente e inconscientemente, dia após dia. E o salmista chega a expressar isso no capítulo 40, verso número 5, dizendo o seguinte: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. João Batista, por sua vez, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 16, ele vai dizer: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. E eu pergunto para a igreja, só com esses dois posicionamentos, será que isso é pouco? Mesmo assim, quantos filhos ainda andam insatisfeitos com o Senhor, porque não se contentam com o que Deus dá, não se realizam com o que Deus faz, não se agradam com aquilo que Deus pede, e por isso acabam vivendo ou estão vivendo uma vida de frustração, insatisfação
murmuração, ingratidão. E deixa eu dizer uma coisa para você: a ingratidão fere o coração de Deus. Não pense que o salmista ele estava vivendo no mar de rosas, né? Pelo contrário, ele estava passando simplesmente por um dos piores momentos da sua vida. Esse mesmo que disse no verso 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, é o mesmo que no verso número 3 vai mostrar que ele está vivendo um dos piores momentos da sua vida. O verso 3 diz que laços de morte o cercaram, ou seja, ele ficou cara a cara com a morte. Ele diz ainda que angústias do inferno se apoderaram dele, e por isso ele caiu em tribulação e tristeza, prostrado em tribulação e tristeza. No entanto, diante de tantas lutas e fraquezas, o salmista ele não demonstra frustração com Deus, ele também não demonstra estar insatisfeito com Deus, ele também não murmura diante de Deus ou contra Deus, mas ele enche o seu coração de gratidão e a sua boca de ações de graças por todos os benefícios que o Senhor estava lhe concedendo. E talvez você esteja se indagando: como é que o salmista pode estar agradecido a Deus diante de tantas tribulações, de tantas incertezas, de tantas lutas, de tantos tormentos, diante de tantas aflições? E eu respondo, eu te digo, ele creu e aceitou pela fé que os inúmeros benefícios que o Senhor nos concede em qualquer tempo e em qualquer situação são maiores do que nossas lutas e dores neste mundo. E quando nós lemos os 8 primeiros versículos desse salmo, Salmo 116, nós vemos que ele estava agradecido a Deus pelas repetidas respostas às suas orações. Olha o que ele diz no Salmo, no verso número 1 e verso número 2, diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então ele estava agradecido a Deus pelas repetidas respostas às suas orações. Mas não apenas isso, ele estava agradecido a Deus. O verso número 5 vai mostrar que ele estava agradecido a Deus por conta da sua compaixão, da sua justiça, da sua misericórdia. Ele estava agradecido a Deus pelo livramento do abatimento emocional. Verso número 6 ele diz: achava-me prostrado e ele me salvou. O verso número 8 ele diz: pois livraste das lágrimas os meus olhos. Ele estava agradecido a Deus não somente por essas 3 coisas, mas também, como o verso número 7 mostra, pela generosidade.
Ele estava agradecido a Deus pelo livramento de morte e pelo seu poder que o capacitou a superar as tentações. E assim ele diz no verso número 8: livraste da queda os meus pés. Portanto, ao contemplar quem Deus era, o que Deus lhe dava e a obra que Deus fazia na sua vida ou em sua vida, apesar das suas lutas e apesar das dores, o salmista conclui que os benefícios que o Senhor lhe tinha concedido eram muito maiores que os seus problemas, e por isso ele pergunta a si próprio: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E quem sabe, alguém poderia pensar em retribuir os benefícios de Deus lhe ofertando dinheiro. Mas Deus é dono de tudo. No livro de Jó, capítulo 41, verso 11, Deus diz assim: tudo o que há debaixo dos céus me pertence. No Salmo 24, verso número 1, diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Alguém poderia talvez pensar em retribuir os benefícios do Senhor por meio de uma vida de santidade? Não mais agora o dinheiro, mas uma vida de santidade para retribuir a Deus os benefícios. Mas isso teria sérias limitações, porque os nossos melhores atos de justiça diante do Deus Santo podem ser comparados a sabe o quê? A trapo de imundícia. Quem diz isso? A palavra. Isaías 64, verso 6 diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Talvez alguém ainda pudesse pensar em retribuir os benefícios de Deus por meio da prática de boas obras. Então, não mais o dinheiro, não mais uma vida de santidade, mas agora vivendo a prática de boas obras é uma maneira de retribuir a Deus por todos os seus benefícios. Mas a palavra de Deus nos adverte, preste atenção, igreja, todos, obreiros e não obreiros. A palavra nos adverte que andar nelas, nas boas obras, não é nada mais do que a nossa obrigação. Porque o justo e as boas obras, eles foram criados um para o outro. Quem diz isso? A palavra. Efésios capítulo 2, verso 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para dormir, para preguiça, para ficar sentado. Não, está escrito aqui, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmão, sinta-se privilegiado, como eu disse no evangelismo. Coloquei alguns slides em que as pessoas ficaram olhando assim com os olhos brilhando e pensando: esse eu não cumpro, esse eu estou pela metade, esse está longe. Irmãos, nós estamos no lugar certo para sermos corrigidos. Tapar o sol com a peneira não é virtuoso? Então o que cabe a nós é quando a palavra de Deus diz que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras e não estamos nas boas obras, não é para julgar o pastor, não é para criar um impedimento no relacionamento ovelha-pastor, não é para ficar irado com o pastor, não é para querer jogar uma pedra no pastor, é para entender
o que Deus nos chama a fazer. E aí vale a reflexão: queremos brincar de ser cristão ou queremos avançar na estrada da maturidade? Mas então, voltando à palavra. Se ofertar a obra de Deus com recursos financeiros, buscar viver uma vida de santificação e de práticas de boas obras, não passam, como nós mostramos aqui, na verdade, de um dever nosso. O que poderíamos então oferecer para retribuir a Deus os seus benefícios para conosco? E agora vamos começar a desvendar as 4 principais mensagens que agradam o coração de Deus e vão contribuir para o que o irmão Alessandro ministrou na sua aula, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Apesar de já haver um gabarito claro em Efésios que fala sobre ser cheio do Espírito Santo, o que precisamos fazer para ser cheio do Espírito Santo. E a resposta está imediatamente após o verso 12 que nós lemos, no verso número 13. E esse verso 13 ele é bipartido, eu posso dividi-lo em 2 ações, e assim eu farei, como se fossem 2 respostas para a indagação que ele promoveu no verso 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. E a primeira resposta está na primeira parte do verso número 13, quando ele diz: tomarei o cálice da salvação. E o que isso quer dizer? O salmista está fazendo referência ao copo de vinho, que faz parte da celebração da Páscoa, que relembra o dia que os israelitas eles foram salvos da escravidão do Egito, e que para nós, cristãos, é o dia que Cristo nos salvou da escravidão do pecado, pela sua morte expiatória na cruz do Calvário. Tanto para judeus quanto para nós, a gratidão a Deus pela salvação deve vir antes de qualquer coisa. Então, a primeira resposta para a indagação do salmista e que nos alcança nesta manhã como um gabarito de procedimento, a primeira resposta está aqui: gratidão. A salvação é o tesouro escondido que o mundo não vê, mas que pela graça de Deus nós encontramos. E eu diria que a salvação não está limitado apenas a um livramento do inferno, mas sim é anexado a nós uma nova vida, o perdão pelos pecados, a paz com Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. E igreja, quando nós entendemos o valor disso, quando nós entendemos o valor da salvação, quando nós entendemos o valor do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a pergunta do salmista: que darei eu? Ela se torna urgente no nosso coração, porque a gratidão, preste atenção no que eu vou dizer, a gratidão ela só floresce quando nós avaliamos corretamente o presente que nós recebemos. A gratidão só floresce quando avaliamos corretamente o presente que nós recebemos. Há uma canção que diz: se tu não fizeres nada mais por mim, eu ainda levantarei minhas mãos para glorificar teu nome. Eu diria que é uma canção dura de ser cantada, de maneira verdadeira, de maneira responsiva, já que cada um de nós deseja alcançar mais em nossas vidas. Mas ainda
que nada aconteça, Deus nos deu a salvação. Ainda que todos nos abandonem, Deus nos deu a salvação. Ainda que tudo se acabe, Deus nos deu a salvação. E isso é o que importa, e por isso somos gratos. E aí eu vou repetir, porque talvez agora faça mais sentido. A gratidão, ela só floresce quando nós avaliamos corretamente o presente que nós recebemos. E a verdadeira gratidão não é dar algo de volta para Deus. A verdadeira gratidão é dar a si mesmo por inteiro a Deus. A gratidão glorifica a Deus, porque ela nos ajuda a perceber que tudo o que temos não vem de nós, não tem origem em nós, mas sim em Deus, o nosso Criador, o nosso protetor, o nosso provedor, o nosso redentor. A gratidão, ela nos coloca diretamente ou alinhado a uma coisa virtuosíssima que se chama vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, diz algo que você já ouviu muito. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E se Jesus disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21, se Jesus disse o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, eu diria em alto e bom som, que conhecer e viver a vontade de Deus é um caminho virtuoso para as nossas vidas. E a gratidão traz efeitos colaterais positivos para nós também. Na verdade, a minha preocupação, entre aspas, ou o meu foco nesta manhã, é dar resposta à indagação, questionamento do salmista, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios. E aqui a gente vê de maneira muito clara, mas eu queria também ampliar a sua visão de que a gratidão, ela traz efeitos colaterais positivos para nós também. E eu só quero falar de 4, não vou me estender nessa lista, que talvez você não consiga absorver, mas já são importantes, impactantes. A primeira é que nos ajuda a ver Deus. A gratidão a Deus nos ajuda a ver Deus. De que maneira? Quanto mais nós agradecemos, mais nós vemos Deus agir em nós e ao nosso redor. E assim nós vemos a mão de Deus em nossas vidas. A gratidão nos ajuda a sentir a presença de Deus, o seu cuidado pessoal e o seu tempo perfeito em tudo em nossas vidas. A gratidão traz, além de nos ajudar a ver Deus, a gratidão traz paz. A gratidão nos ajuda a perceber que a mão de Deus está presente em todas as nossas circunstâncias. E Deus nos diz que quando nós damos graças, Ele nos concede uma paz sobrenatural. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 dizem os versículos: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então a gratidão a Deus, ela nos ajuda a ver Deus, ela traz paz, ela traz contentamento
E ela também, para nós encerrarmos essa lista, pequenininha, mas já grandiosa em valor de virtude, ela nos ajuda também a viver o presente, reduzindo a ansiedade sobre o futuro ou pelo futuro e o lamento sobre o passado. A gratidão a Deus nos ajuda a viver o presente, sem a ansiedade do futuro e sem o lamento do passado. Veja a virtude. Essa é a primeira resposta do salmista para nós. Gratidão. A segunda resposta no verso número 13. Ele complementa dizendo: tomarei o cálice da salvação. Gratidão. E a segunda resposta está aqui na parte B. E invocarei o nome do Senhor. Invocar significa chamar, suplicar, reconhecer quem Deus ou Ele é e que tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Significa render louvor. E isso aponta para adorar, dar alegria a Deus ou trazer, levar alegria a Deus. Por meio das nossas decisões e posicionamentos, ou seja, agradar a Deus, deve ser um dos propósitos de nossas vidas, contínuo de nossas vidas. E qualquer atitude nossa que venha agradar a Deus, se for dedicada a Deus, é um ato de adoração. E aí está a segunda resposta do salmista para nós. A primeira, gratidão. A segunda resposta, adoração. Assim, nossa mais importante tarefa é descobrir como fazer isso. Porque Efésios capítulo 5, verso 10 diz: provando sempre o que é agradável ao Senhor. E por meio desse versículo, eu diria que é preciso compreender o que é agradável a Cristo e tomar ação. E Deus responde para nós. Oséias capítulo 6, verso 6. Deus vai dizer algo importante para nós nessa manhã, sobre o que é agradável ao seu coração, porque nós estamos buscando retribuir a Deus tudo o que Ele tem feito por nós. E Ele responde. Oséias, capítulo 6, verso número 6, diz assim: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou seja, Deus ele declarou ao povo nesse texto que para Ele, amá-lo e amar ao próximo como Ele amava a seu povo, e conhecê-lo, era muito mais proveitoso, virtuoso do que todos os sacrifícios vazios que estavam sendo oferecidos a Ele. Deus, Ele ansiava por um povo que fosse a expressão do seu amor e que tivesse prazer em sua presença, mas ao invés disso Ele via um povo mais preocupado em cumprir certos preceitos religiosos do que efetivamente e verdadeiramente agradá-lo. E não é diferente do que acontece hoje em muitas igrejas. Irmãos, Deus está dizendo para nós de maneira muito clara, por meio desse versículo: eu não quero sacrifícios, eu quero o seu amor, e eu quero que vocês me conheçam. É o que Deus está dizendo. Eu quero o seu amor. E eu quero que vocês
me conheço? Você consegue perceber e enxergar por meio desse versículo o tamanho do amor que Deus tem por você? Deus, Ele ama você profundamente como um Deus de aliança. Ele anseia ver reciprocidade nesse relacionamento. Deus também anseia que o conheçamos, ir a águas mais profundas no relacionamento e que usemos nosso tempo para ficar ao lado dele. Nada se compara em importância para Deus isso. Te darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Deus, Ele se alegra quando nós expressamos diante dele a nossa gratidão, que é a primeira resposta. E Ele também se agrada quando nós fazemos a correta, contínua, crescente adoração. E a adoração está intimamente relacionado ao ato de se render, que implica em abdicar o controle do que achamos que nos pertence, a nossa propriedade, o nosso tempo, os nossos direitos, reconhecendo que tudo pertence a Ele e Ele está efetivamente no controle de todas as coisas. Quando nos rendemos a Deus, deixamos de lado, preste atenção, quando nós nos rendemos a Deus, nós deixamos de lado o que nos impede de querer os caminhos de Deus em primeiro lugar e nos aproximamos de receber o melhor de Deus. Por isso, render-se a Deus é a essência da adoração. E aí eu vou dizer algo que recentemente já disse neste altar. E o Pai, Ele procura os que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito, porque Ele é espírito. E em verdade, porque Ele é a verdade. E Ele não compactua com a mentira. Terceira resposta, verso 14, logo que se segue, 13, 14, diz assim, ele: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então aqui nesse versículo, nós encontramos as duas outras respostas para a indagação do salmista. Ele diz, como se estivesse dizendo, pagarei os meus votos publicamente. Então aqui fala de quê? Obediência, testemunho. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Obediência, testemunho, que se somam à gratidão, à adoração. Ao que parece, anteriormente, enquanto passava pelo aperto, o salmista fez um voto a Deus, isso é o que parece, e ele prometeu algumas ofertas para Deus, uma espécie de retribuição por tudo aquilo que o Senhor fizesse em sua vida. Ou seja, havia nele anteriormente uma mentalidade, como às vezes existe dentro das igrejas, uma mentalidade de barganha com Deus, do tipo, se me abençoares, farei isto, ou farei aquilo. Entretanto, ele entendeu que Deus lhe concedia favores que ultrapassavam as suas barganhas, as suas expectativas, o que ele merecia. E assim o seu desejo passou a não ser mais cumprir os votos com espírito de barganha, mas somente com a pura gratidão diante de um Deus que sonda e nos conhece
por inteiro. E porque nós somos gratos a Deus, nós devemos cumprir os nossos votos. E Eclesiastes capítulo 5, verso 4 vai dizer algo importante também para nós. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes diante de mim, diz o Senhor. Então é por gratidão que nós ofertamos ou devemos ofertar as nossas vidas. É por gratidão a Deus que nós o servimos. É por gratidão a Deus que nós o cultuamos. É por gratidão a Deus que nós testemunhamos. E a gratidão a Deus tem que vencer o espírito de barganha, de murmuração dentro de nós. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Seja esse o seu querer, porque o voto que nós fazemos ao Senhor, quando nós tomamos o cálice da salvação, representa a nossa fidelidade e obediência a Ele. E isso deve produzir em nós uma vida de testemunho diante de todo o povo de Deus, diante de toda a igreja do Senhor. Bom testemunho diante de todo o povo de Deus. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Versos 13 e 14 nos dão a clara direção. Gratidão, diz a palavra, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Adoração, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ele é único em força, Ele é único em poder, Ele é único em majestade. Obediência é a terceira resposta. E a palavra de Deus vai dizer: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E a quarta resposta: testemunho. Testemunho. E aí a palavra de Deus vai dizer: vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não pagamos com dinheiro, não pagamos com uma vida de santidade, não pagamos trabalhando na obra de Deus, porque tudo isso é dever nosso, já estar fazendo. O que Deus está falando conosco é que Ele quer gratidão, adoração, obediência e bom testemunho. E isso responde? Ou isso vai dar direcionamento para sermos cheios do Espírito Santo de Deus? Porque isso alegra o coração de Deus. Não adianta pedir para ser cheio do Espírito Santo de Deus e viver em rota de colisão com Deus, com ingratidão, sem uma verdadeira adoração, sem sair da zona de conforto, sem viver uma vida de obediência e sem oferecer um testemunho que seja agradável aos olhos de Deus. Não tem mágica, mas nenhum centavo Deus requer de nós. É só o coração
e a nossa vida, para que Ele possa dar muito mais do que nós já temos experimentados com o nosso Deus. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, quão bom, Senhor, é debruçarmos na Sua palavra e extrairmos, Deus, virtude para as nossas vidas, conseguir entender qual é a Sua vontade, para poder alegrar o seu coração e desfrutar de coisas maiores do que nós temos vivido, Pai. Talvez nós estejamos vivendo os dias que um dia sonhamos viver ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Assim como o salmista, ele não estava vivendo no mar de rosas, mas num tempo extremamente difícil, conturbado, dias de morte e não de paz. E nem por isso ele deixou de ter o discernimento e anular a sua voz interior para trazer à sua memória o que podia lhe dar a esperança de viver um novo tempo e desfrutar de coisas ainda maiores. E certamente, com o discernimento hoje do Espírito, ele nos mostra que, de maneira muito clara, que muito maior são as coisas que Deus proporciona em nossas vidas do que as lutas, tribulações e sofrimentos, por mais intensos, profundos e amplos que possamos estar vivendo em nossas vidas. E nessa manhã nós não estamos diante de um divã com psicólogos, nós estamos diante de um Deus poderoso para fazer infinitamente mais sobre nossas vidas, de um Deus que tem uma palavra poderosa, simples e impactante, para nos mostrar qual é o caminho para a nossa felicidade, para a nossa prosperidade, para a nossa maturidade. Por isso, Deus, nessa manhã, como um Deus que sonda e conhece o nosso coração, o Senhor conhece os diferentes estágios e momentos espirituais e emocionais que nós estamos vivendo nesta manhã. E o que importa, Deus, é saber que por mais diferente que nós sejamos, o Senhor tem poder para entrar em ação em cada um de nós que abre a porta de seus corações para o Senhor trabalhar nesta manhã. E assim, Deus, nós queremos um refrigério dos céus. Aonde não há esperança, Pai, traga esperança. Aonde há luta, Pai, traga paz. Aonde há conflito, Senhor, traga harmonia. Aonde há espírito de morte e de confusão, faz nascer um novo coração e um novo espírito de amor, de poder, de moderação, de autodomínio, para viver um novo tempo, porque o Senhor é dono da história. O Senhor é o início e o fim de todas as coisas em nossas vidas.
Em nome de Jesus, Pai, manifesta nessa manhã o teu poder. Na intimidade de cada um dos teus filhos, Pai. Conforta, consola, quebranta, fortalece, aviva a tua obra, Pai, nesta manhã. Para que possamos, Deus, viver dias diferentes e contemplar os teus propósitos no meio de todas essas tribulações, tormentos, lutas, aflições, tempestades, desertos, enfermidades que nós estamos vivendo, Pai, nesta hora. Tudo tem um propósito. E o teu propósito precisa ser plenamente cumprido em nossas vidas. Por isso, Deus, ministra o nosso coração nesta manhã, para que nós possamos sair, Deus, fortalecidos, para não olhar, Deus, para a direita e esquerda e não deixar os nossos ouvidos serem contaminados, Pai, por coisas que não procedem do Senhor. A última voz continua sob o seu domínio. E assim Deus anula toda voz interior, toda voz contrária, toda voz, Senhor, do mundo, do inimigo, contra as nossas vidas, Pai. Para que nós possamos ter o mesmo entendimento e as mesmas ações do salmista. O Senhor não tem culpa absolutamente de nada do que estamos vivendo e passando. Mas que haja dentro de nós essas mesmas 4 ações virtuosas: a gratidão, a adoração, a obediência e o testemunho. Pai, ajuda-nos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Viver, Senhor, na dispensação dessas atitudes, para que nós possamos, Deus, viver um novo tempo e alegrar o seu coração e retribuir aquilo que o Senhor verdadeiramente merece. Assim nós oramos e nós agradecemos já por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.